Novamente. Chegou mais uma protocola, nosso convidado lá, Aguinaldo, lá. Chegou escondido ali, de secretaria, então, só comunicar que as datas estão todas em dia, porém, podendo colocá-las no Uniclub. Então, você colocado no Uniclub. Não, é a última só. Não, é só da reunião passada. As outras 33 estão em dia, 32 estão em dia. Então, é só isso mesmo. Passa a palavra ao nosso companheiro tesoureiro, Léo. Boa noite a todos os companheiros. Boa noite aos convidados. A tesouraria hoje, eu gostaria de citar que nós tivemos mais um voto de patrocínio para o nosso pagado, ou para o nosso companheiro Marcelo. Faz incentivo para trocar o pagado. Queria só isso por hoje da tesouraria, depois a palavra. Não vou retornar Quantos patrocinadores, companheiro? Por enquanto, que depositaram, nós temos 2. Mas tem outros na fila, 8, né? É 7 ou 8. já te passo aqui, porque temos novidades, inclusive, companheiro. Opa, não retorna a palavra. Obrigado. A gente está com 3, 6, 7, 8, 9. Hoje, inclusive, conseguimos o patrocínio do companheiro Wilson, da Jandavel. Ele vai fazer o contato contigo também, né? Para saber o Wilson, que é o nome. Isso, Nosso companheiro. Maravilha, né? Olha, isso é um clube, governadora, que... Pois não? Não. Independentemente, né? A sociedade recebe muito bem o nosso convite aí, então, quase 10 patrocinadores, a gente tem a meta de chegar em 10, para de fato marcar com todos os custos e que vier de retorno terá um custo final dos nossos projetos. Obrigado, companheiro Léo, companheiro Ariel, companheiro Marciano. Bem, pessoal, hoje é uma noite muito especial. Nós temos convidados, temos um excelente palestrante, André, meu xará, e, obviamente, a nossa governadora distrital, né, que já fez a visita oficial de maneira virtual, mas com muita alegria que a gente tem você aqui hoje, governadora. Então, a gente vai reduzir a nossa, né, deixar um pouco enxuta a nossa agenda, inclusive para dar espaço para o André poder fazer com calma a apresentação, dar espaço para a gente poder fazer perguntas, que eu tenho certeza absoluta que serão extremamente interessantes. E aí a gente dá espaço também para algumas considerações da presidência, mas mais do que a presidência, da própria governadora. Sempre tem aí pontos bastante importantes para o nosso estudo. Ok? Então, pessoal, algum companheiro gostaria de fazer uso da palavra, alguma coisa específica que a gente precisa tratar de maneira urgente na noite? Lígia está sob controle, né? Mas está o Ariel. O Barriado também acho que está sob controle, né? Tá. Ok? Pode falar 49 segundos sobre o nosso barreado, nós temos pessoas que acho que não conhecem, né, presidente? Posso fazer nas considerações da presidência para mim? Vai ficar muito fresco na memória? Não esqueci. Então, maravilha. Pessoal, então a gente passa para a palestra. André, por favor, seja muito bem-vindo aqui à frente ao nosso clube. O Ariel vai fazer a leitura do nosso palestrante. Eu acho que isso caiu no cantinho, vai entregar inclusive a câmera ali, tá bom? Podemos sentar? Eu vou apagar a luz aqui para ficar o mais confortável para você, André. Deixa eu só colocar o pause. Eu vou fazer a leitura do mini currículo do Dr. André aqui, tá? Esquenta o currículo que ele resumiu aqui, para poder falar para você. Então, o nome: André Ribeiro. Tá certo? Langowski. Médico especialista em clínica médica, cardiologia, medicina legal, perícia médica, mestre em ciências de saúde, vice-presidente da Sociedade Paranaense de Cardiologia, diretor do Instituto Médico Legal. Tem a palavra. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço ao convite do Daniel para fazer uma apresentação, falar um pouco. Essa palestra ela foi elaborada a partir de
de um convite quando eu trabalhava na Secretaria Estadual de Saúde, na divisão de risco cardiovascular, antes de assumir a direção do IML do Paraná. Foi uma palestra de abertura do mês de saúde do homem, do Novembro Azul, né? Então, foi uma abertura desse mês para os profissionais de saúde. Mas ela tem um enfoque um pouco diferente do que a gente tem, do que a gente geralmente trata a respeito de saúde e de saúde do homem. E por isso que o tema dessa palestra, ela se chama masculinidades. Então, a gente vai discutir um pouco o que é a masculinidade na nossa cultura e quais são essas formas de masculinidade e o cuidado que está relacionado ao homem, né? Bom, então, a primeira questão é assim, a definição, né, de masculinidade, que é um espaço simbólico, serve para estruturar a identidade de ser homem, modelando atitudes, comportamentos e emoções a serem adotados. E a masculinidade, situada no âmbito de gênero, ela representa um conjunto de atributos, valores, funções, condutas, que se espera que um homem tenha numa determinada cultura. Então, a masculinidade é como se fosse um padrão que a sociedade molda e espera que os homens adotem esse padrão. Em nossa cultura, existe, infelizmente, um certo antagonismo entre o ser homem e o ser mulher. Parece que quando se fala, quando existe discussão de gênero, parece que há uma oposição. O homem é assim e a mulher é diferente, a mulher é o oposto, né? Segundo, em relação até ao cuidado, né? Os estudos de trabalho e gênero abordam especialmente as condições de trabalho das mulheres, buscando promover o reconhecimento social e a visibilidade dos trabalhos executados pelas mulheres. Só que existe um menor número de trabalhos do masculino, que falam assim, tudo bem, é importante, é fundamental discutir a inserção ou o papel da mulher no trabalho. Mas o fato de você discutir o papel da mulher do trabalho, que exime de discutir o papel do homem no campo do trabalho. E daí existe um conceito que é bastante utilizado, que é da masculinidade hegemônica. Alguns chamam de masculinidade tóxica também. Então, ela é definida como uma forma culturalmente idealizada do caráter masculino em um determinado cenário histórico. Ela é útil para identificar padrões de atitudes e práticas masculinas que perpetuam a desigualdade de gênero. Então, a masculinidade hegemônica é aquele estereótipo que mantém ou que alimenta a desigualdade do gênero na nossa sociedade, na nossa família, na nossa relação com as pessoas que nós amamos, na relação com a nossa companheira ou com o nosso companheiro. Envolve tanto a dominação dos homens sobre as mulheres como o poder de alguns homens sobre os outros. Então, a masculinidade hegemônica, ela não trata só de subjugar a mulher, ela trata também de subjugar os outros homens. Quer dizer, se eu estou num local com vários homens, quando eu me apresento ou quando eu me faço conhecer, eu tenho inconscientemente, por força da masculinidade hegemônica, que é algo cultural, eu tenho que me transparecer mais forte, mais poderoso, mais viril do que os outros homens. Então, isso faz com que um homem que está neste padrão, ele sempre tenha que provar algo para os outros, quer seja para mulheres, quer seja para os homens. Ele sempre tem que competir e ele tem que derrotar, mesmo que socialmente, financeiramente, em qualquer âmbito, outras pessoas. E por que a palestra se chama masculinidades? Porque no plural elas são socialmente construídas, essas masculinidades,
e variam em diferentes contextos socioculturais, no transcorrer de certo período de tempo, lugares potenciais de identidade e no decorrer da vida de qualquer homem. Então, existem vários padrões de masculinidade. A masculinidade, ela pode... essas masculinidades, elas variam até mesmo com a idade, né? Mas elas variam muito de cultura a cultura. Por exemplo, na Índia, é comum os homens andarem de mãos dadas. É comum isso, né? Como não é comum, por exemplo, você beijar a sua companheira, a sua esposa, a sua namorada em público. Isso é um pouco ofensivo, assim, né? Então, são situações que, dependendo da cultura, elas modificam os hábitos culturais, e essa masculinidade que é expressa, ela também é diferente nessas situações. Então, esse daqui é um estereótipo do masculino hegemônico, né? Deixa de frescura, rapaz, né? Então, é aquela coisa do indivíduo que ele tem que apresentar uma virilidade, uma agressividade com duas armas aqui na mão, e esse é um estereótipo que nós passamos isso geracionalmente, né? De geração em geração, nós alimentamos. E quando eu falo nós, são os homens e muitas mulheres. Então, essa discussão e essa reflexão que eu convido os senhores aqui a terem nesses momentos, também estão relacionados a isso. Quer dizer, quanto que a mulher, nós vamos discutir isso aqui, também, muitas vezes, inconscientemente, ela fortalece, reforça esse padrão tóxico da masculinidade no homem. Então, discursos que delimitam o universo masculino. A virilidade. Então, homem que é homem tem que demonstrar a sua virilidade. A heterossexualidade, né? Então, você não admite uma discussão de gênero e que haja outra forma normativa que não a heterossexualidade. A força, né? Homem que é homem é forte. A fonte de sustento moral e material da família. Então, isso é muito interessante, porque psicologicamente, quando o homem se apresenta, mais do que a mulher, mas principalmente o homem, ele tem um padrão assim, ele vai se apresentar, então ele fala assim, bom, meu nome é André. E a segunda coisa que ele fala é, qual é a profissão dele? Né? Então, eu sou médico, cardiologista, eu sou médico-logista, eu trabalho com isso. Né? É muito difícil você... na hora que você se apresenta, você falar assim, puxa, meu nome é André e eu tenho uma filha de 19 anos de idade, que mora no exterior. Ou assim, puxa, meu nome é André e a minha esposa é vizinha, que ela trabalha aqui do lado, por exemplo. Né? Então, a gente sempre coloca, e isso faz com que quando um homem perca o seu sustento material, ele entra numa crise da sua própria masculinidade, porque ele recebe uma responsabilidade de ser o sustento material. Isso está no conceito de masculinidade. E a outra é a vivência da sexualidade sem limites. Então, se nós temos uma filha, a gente não quer, nunca vocês vão ouvir, ou provavelmente vocês nunca vão ouvir, num jantar falar assim, puxa, minha filha pega todos os rapazes, ela sai na sexta-feira e volta domingo à noite, nossa, ela pegou nossa, um rapaz, impossível. Isso é cultural, da mesma forma que nós fortalecemos isso nos nossos filhos. E isso gera um papel, um peso, uma cobrança sobre os nossos meninos, os nossos filhos, que eles têm que provar que eles vivenciam uma sexualidade ilimitada, porque isso tem a ver com a virilidade no nosso conceito de masculino. Então, você pega um filho adolescente
e você não precisa chamar ele no canto, né? Antigamente, os mais velhos, eles levavam os filhos nas casas de prostituição para perder a virgindade. Não, isso não acontece mais. Mas este peso em que comentários das mulheres, dos homens da família, geram em relação a esses jovens, pode ser muito danoso, porque isso, muitas vezes, é contra a própria natureza desse jovem, dessa criança. Então, homem que é homem não chora. E daí, quantas vezes nós fazemos isso para os nossos filhos? Porque quando a gente tem uma filha, a nossa filha é a nossa menina, a nossa princesa, a nossa querida. Quando a gente tem um filho, um menino, 7, 8, 9 anos, fala, isso daqui já é um homem feito, é um homem. Né? Ele não é homem, ele é um menino. Então, você deposita uma carga de responsabilidade para esse menino que ele não está preparado ainda, porque ele é criança. E daí, claro, uma outra situação é a discussão da saúde do homem no âmbito, e agora nós vamos entrar um pouquinho na saúde, no âmbito de políticas de saúde pública. E existem várias publicações, mas o que a política de saúde do homem começa a colocar? Quando a política de saúde do homem começou pelo Ministério da Saúde, ela estava voltada muito para o quê? Câncer de próstata. E quando você limita a discussão de saúde do homem a câncer de próstata, você pensa assim, bom, eu tenho menos de 50 anos, então eu não preciso me preocupar com a saúde. O Novembro Azul é para o pessoal 50 a mais, porque eles é que têm que ir lá no urologista, tá, e todo o resto. Qual é o cuidado que o homem tem quando ele tem 20 anos de idade, quando ele tem 30 anos de idade, quando ele tem 40 anos de idade? Então, ele vai começar a se preocupar com a saúde aos 50? Será que é isso? E por que isso acontece? Também é cultural. Isso tem grandes discussões em relação a gênero e promoção da saúde. Então, veja só, há muito tempo as mulheres foram acostumadas a expor seus corpos para um médico, uma médica, principalmente em função da ginecologia. Isso é básico. Isso fez com que o olhar medicalizado sobre o corpo feminino tivesse maior naturalização, passando a ser mais aceito o fato da mulher se cuidar, sendo esse fato, inclusive, associado à ideia de fragilização da mulher. Então, a mulher vai mais ao médico. O homem não precisa, ele não tem nada. Eu vejo isso no consultório. Né? Quantas vezes eu recebo pacientes que falam assim, doutor, eu não sei por que eu estou aqui, a minha mulher que agendou a consulta. Além disso, ou então a mulher tem que ir junto para contar o que o marido está sentindo. Depois eu vou contar o que isso psicologicamente representa. Porque o homem não é capaz de verbalizar o que ele sente para o médico. Então, a esposa tem que ir junto. Além disso, o movimento feminista favoreceu o protagonismo social e político da mulher nas ações de promoção da saúde, permitindo grande avanço nas questões referentes à saúde feminina. Ninguém está dizendo aqui que ser mulher é fácil, é maravilhoso, ser homem é difícil. Não, eu só estou apresentando um enfoque, um aspecto um pouquinho diferente em relação a isso. No entanto, essa evolução não foi acompanhada pelo grupo masculino, em virtude das concepções do que seria um comportamento ideal do ser macho. Ser macho é não precisar de ninguém, não precisar de um médico, não precisar expor as suas situações. Hoje em dia, cada vez mais a gente vê uma cena dessa. Pessoas mais jovens indo ao médico, procurando fazer um check-up, cuidando da sua saúde, mas o que eu estou falando aqui é do estereótipo. Então, claro que muitas vezes eu vou exagerar no meu discurso, e é lógico que há exceções, mas nós estamos falando do masculino hegemônico, aquele estereótipo que, não, eu não vou ao médico e ainda se gaba disso, né? Eu lembro, a última vez que eu fiz exame de sangue foi quando eu entrei no exército, servi o exército, sei lá. Bom, e daí vários artigos que falam, artigos em revistas médicas, né, que falam sobre essa questão. Quando vai se falar em saúde do homem, esse é um artigo canadense que fala assim, quando se veiculou no Canadá notícias de saúde do homem, o que foi falado? Discurso predominante, mensagens de saúde sexual e próstata. Então, DST e próstata, a saúde do homem. Fica como se o homem fosse uma grande próstata caminhando por aí, e isso seria o importante.
poucas notícias abordando condições de trabalho, educação, renda, todas são determinantes sociais, fundamentais na saúde. Então, esse artigo, ele coloca um certo esquema, aqui que eu não vou me delongar, mas que fala assim que é importante o homem desenvolver habilidades pessoais como cuidado com a sua própria saúde pessoal, preencher as necessidades emocionais do homem como algo importante, né? Participar de discussões em relação à saúde e nutrir laços afetivos. Então, quais são os laços que eu tenho nas minhas ligações familiares e tudo mais? E daí eu consegui essa dissertação de mestrado, que foi publicada em 2012, que essa mestranda ela fez um estudo sobre aquela revista masculina chamada Men's Health. É muito característico, né? Saúde dos homens, né? Men's Health. A Men's Health Brasil. Então, o título é Seja Homem, Construção de Masculinidade na Revista. Então, o que essa revista trata? Essa é uma das capas da revista. Então, assim, é uma revista sobre saúde do homem, fala assim, seduzir na areia é mole. Então, é só não ter cuidado e tal. Ele fala aqui para ser ganhar o título de maior chavequeiro da temporada. Então, assim, a saúde do homem está relacionada ao quê? A como ele consegue ter uma relação sexual ou algo parecido na areia da praia. Entendeu? Quer dizer, qual é o contexto disso? E ela vai colocando aqui, né? Alguns tópicos que dão a ideia de agilidade e simplicidade para, né, alcançar os objetivos. Então, essa mesma revista, ó, o número 59, de março de 2011, a edição 59, o tema era transar mais. O 57, ó, um pouco antes, ter sexo sempre. O número 65 falava aqui, ó, para chegar a essa desenvoltura ideal, vale tudo, até mesmo dar no couro, mesmo estando um bagaço. Então, nós temos, as pessoas fazem assinatura de revista e elas vão recebendo esta gama de informação. Da onde isso? O que isso gera nos homens, em termos de pressão, de problemas psicológicos, o que isso gera nos meninos, que é algo que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. E um outro número aqui, ó, transar sem riscos do DST. Né? E isso foi tema de um documentário maravilhoso, que ficou em cartaz no Netflix um tempo e é disponível no YouTube, chamado The Mess You Live In. A tradução é Que Homem Você É. Alguém aqui já assistiu esse documentário? Esse é um documentário emocionante mesmo, vale a pena, que é justamente isso. A pergunta do documentário é: a masculinidade americana, né, está prejudicando os nossos garotos, homens e a sociedade como um todo? Então, aqui conta, por exemplo, o fato de um menino querer ser jogador de vôlei e ele não podia porque ele sofria bullying dos outros amigos, porque ele tinha que ser jogador de futebol americano. Nós não estamos falando de um menino que quer fazer dança ou algo assim. Jogar vôlei ele não podia. E muito interessante o papel dos coaches, dos treinadores, para quebrar isso. Então, os treinadores, mesmo de futebol americano, os treinadores, como vários deles têm uma formação nisso que a psicologia pós-junguiana chama de o problema do menino, que é essa pressão que o menino recebe para expressar uma sexualidade e uma masculinidade que ele ainda não possui, e como eles lidam com isso. Esse documentário é sensacional. E daí fala também, tem um outro documentário mais recente, um documentário nacional chamado O Silêncio dos Homens, que fala justamente da necessidade dos homens se reunirem para falarem sobre os seus problemas, as suas questões, que muitas vezes eles não falam para ninguém. Então, assim, é uma questão que eu vejo no consultório, aquela situação de que
como eu comentei, né, a mulher vai junto e eu pergunto para o homem, tá, mas tudo bem, o que eu posso ajudá-lo? Não sei, doutor. Daí a mulher, pare que deixe que eu explico. É assim, doutor, ele está sentindo isso, e daí eu liguei e marquei. O que o homem está fazendo quando ele se porta assim diante do médico ao lado da sua esposa? Ele está se portando como um menino, ele está se portando como um filho, porque a gente leva o filho no médico, no pediatra, e a gente tem que dizer para o pediatra o que o filho sente. Então, qual é o papel desse masculino hegemônico numa relação se ele se comporta como filho da sua esposa? Bom, e daí tem várias construções aqui com relação à questão do trabalho também. Quer dizer, o trabalho como algo que identifica o homem como ser o sustento da família. Existem vários artigos que falam quando esses homens perdem um emprego, como é a depressão deles não poderem prover o sustento, ou, por exemplo, o homem que ganha menos que a mulher, ou a mulher passa a sustentar a casa, como isso é danoso para o próprio relacionamento. Muitas vezes o homem não aceita isso e acaba terminando o relacionamento, porque ele não se enquadra se ele não for, vamos dizer, aquilo que não existe mais na nossa legislação, que é o cabeça da família, né? É algo que não tem mais. E daí uma das questões que é, assim, a título de curiosidade, foi desenvolvido, isso foi publicado no British Medical Journal, que é uma revista muito famosa de medicina, uma escala, um score do estoicismo, né? Quanto que o homem é estoico. Então, o que é o estoicismo? Na verdade, é um substantivo, a definição dele, o estoicismo foi uma doutrina da filosofia fundada aqui antes de Cristo, que ela era caracterizada por uma ética em que a imperturbabilidade, a extirpação das paixões e a aceitação resignada do destino são as marcas fundamentais do homem sábio. Então, o homem sábio é aquele homem estoico, que ele não mostra os seus sentimentos, ele não diz o que ele está sentindo. Também tem uma outra definição, que é a rigidez de princípios morais. Então, eles desenvolveram aqui uma série de, por exemplo, eu tendo a não expressar as minhas emoções, né? Eu não me importaria de dividir os meus problemas com uma amiga mulher. Enfim, e daí eles vão colocando isso. E qual é a questão? Qual é a imagem da masculinidade que nós temos hoje na nossa sociedade? É esta? Ou esta? Talvez um homem que seja mais sensível, que não tenha medo de expor as suas deficiências, as suas fraquezas, que saiba perguntar, aquela coisa, né? O homem está perdido no carro e ele não para perguntar, né? Então, são ações, são processos e que eles refletem esse masculino que foi criado na nossa sociedade cultural. Todos nós temos isso, né? A questão é só a gente observar o quanto que isso nos faz mal ou o quanto isso faz mal ao outro que está ao nosso lado, né? Então, existe um outro artigo de revisão que fala sobre essa questão do viés de gênero, né? Será que essa é uma situação assim? Esse artigo ele diz o seguinte, no fundo, mulheres e homens têm praticamente o mesmo nível de estoicismo, né? Só que o homem ele tende a demonstrar muito mais isso. Então, quando ele se apresenta, ele tem que se demonstrar menos sensível, ele tem que se demonstrar mais forte do que as mulheres, porque isso é o que, vamos dizer assim, a sociedade espera dele, né? E um outro artigo que fala em relação a esses grupos de risco dos homens, é importante lembrar o seguinte: o suicídio é 3 a 4 vezes mais frequente nos homens. Os homens se suicidam 3 a 4 vezes mais. Existe a gente chama isso em inglês, né, double jeopardy, que é esse dano duplo, né? A vergonha de pedir ajuda, né?
e uma noção de ter falhado em resolver os seus problemas por conta própria, porque o homem ele tende a querer ser autossuficiente. Por isso, o homem abusa mais do álcool e outras substâncias como compensação. E daí, eles fizeram um estudo com 69 participantes, divididos em 2 grupos, um de alto risco de suicídio e o outro um grupo controle, que não tinha esse alto risco de suicídio. Então, 2 grupos com 69 homens. O que eles falaram? Que o que previne, o que gera conforto, o que liga esses homens ao nível de felicidade é justamente família, comunidade, trabalho e esporte, numa rotina em que a pessoa tenha todos esses pilares bem harmonizados, né? Evitar justamente o isolamento, né? E também preservar a masculinidade, a identidade masculina, que é algo assim que muitas vezes nas famílias, por determinadas situações de criação, mas o homem ele não se coloca em determinadas situações para sua esposa, para os seus filhos. Então, quando se trabalham esses grupos de homens, às vezes os homens eles falam assim: puxa, eu me lembro uma vez que a minha mãe falou determinada coisa, eu era criança, eu estava na mesa, e ela ofendeu muito meu pai, e eu, menino, eu olhei para ele esperando a reação dele, e ele baixou a cabeça e não falou nada. Então, é o outro lado. O homem, às vezes, ele não se coloca, ou ele se expressa violentamente, ou ele simplesmente não se expressa, ele se omite, né? Então, nesse grupo de alto risco, atividades com outros homens, estar em contato com outros homens e em diálogos rotineiros de como estar passando, como ter, isso já foi suficiente para reduzir o risco de suicídio nesses grupos. Então, um breve exercício de 30 segundos, eu gostaria que todos fechassem os olhos agora, nesse momento. Só fechem os olhos, e eu vou pedir para que vocês aqui tentem se lembrar quando foi a última vez que vocês comentaram com alguém, pode ser hoje, pode ter sido semana passada, como vocês estavam se sentindo. Última vez que vocês falaram para outra pessoa: puxa, eu estou triste, eu estou ansioso, eu estou preocupado, eu não consigo dormir, eu estou muito feliz. Tá certo. Pronto. Então, isso é algo para se pensar. E, às vezes, é necessário reuniões como essas daqui, ao redor de uma fogueira, onde não há bebida alcoólica, onde existe a figura de um ancião, uma pessoa mais velha, várias pessoas aqui se reunindo para falar como foi o seu mês, quais foram as suas alegrias, quais foram as suas tristezas, quais foram as suas frustrações naquele mês, como que a pessoa está se sentindo, por exemplo, agora que a filha foi morar no exterior, está fazendo faculdade fora, como que a pessoa está se sentindo após uma separação, quem se separou aqui, com quem conversou. Pode ter sido um terapeuta, né? Mas com quem ela conversou para poder ter esse tipo de trabalho em si. Então, será que o problema do homem é apenas a masculinidade hegemônica? Os homens são todos fortes e agressivos, né? E daí tem esse livro, João de Ferro, o subtítulo é um livro sobre homens, que esse Robert Bly uma pessoa que trabalhou muito com grupos de homens, e ele faz uma análise psicológica de um conto dos irmãos Grimm sobre justamente isso, sobre como na psique do conto de fada, como isso se processa na psique do menino, né? Então, é como o menino se transforma em homem, como o menino se transforma em homem. Esse é um outro livro que a gente recomenda, que é O Rei, Guerreiro, Mago e Amante, fala sobre os 4 arquétipos em relação aos 4 arquétipos masculinos, esse
que ele é estudado na psicologia pós-junguiana. Então, o livro ele faz uma pergunta: onde estão atualmente os homens iniciados com poder? Então, um exemplo: a triste realidade do pai que desaparece, cuja ausência, seja através do abandono físico, emocional, ambos provocam um desastre psicológico nas crianças dos dois sexos. Então, a pessoa se separa e o pai se torna ausente, né? Diz que não existe ex-pai, só tem ex-marido, mas a gente tem muitos casos de ex-pais ali, né? O pai fraco ou ausente, aquele que engole em seco, mas que não se coloca até de uma forma amorosa no relacionamento, ele mutila a capacidade dos filhos ou das filhas para conquistar a própria identidade sexual e para se relacionar de forma íntima e positiva com pessoas do seu sexo e do sexo oposto. Porque naquele momento que o menino olha para o pai, esperando a reação do pai, ele quer saber como ele está espelhando, e se acontecesse comigo? Ou se acontecer isso comigo no futuro? Como eu vou agir? E ele olha para o pai, para ver como o pai vai reagir. E às vezes o pai não reage. Por quê? Porque dá muito trabalho chegar para a esposa e fazer uma DR, né? Discutir a relação, dizer como está se sentindo, né? Então, essa é uma outra imagem, né? Tem que a mulher é que tem que discutir a relação. O homem não, está tudo bem, né? E com isso o homem vai internalizando esses problemas, essas mágoas, né? Então, um outro problema que é abordado em algumas escolas da psicologia é isso, são os ritos de passagem nas comunidades antigas, porque as comunidades primitivas, todas elas tinham ritos de passagem, porque o rito de passagem da mulher é muito bem definido, é a menarca, é a menstruação. No momento que a menina menstrua, existe uma alteração hormonal e ela passa a ter cuidados que as outras mulheres vão acolhê-la, né? Com relação ao absorvente, enfim, a toda essa questão. A questão de ir ao ginecologista, então ela já aprende esse cuidado. E o menino, não. Nas comunidades antigas, quando o menino estava entrando na puberdade, ele fazia um rito de passagem organizado pelos outros homens. E isso fazia com que ele passasse da vida infantil para a vida adulta. Com a Revolução Industrial, os homens passaram a trabalhar 16, 18 horas por dia e os meninos passaram a ser criados pelas mulheres em casa. E isso gerou os pseudo-ritos de passagem, porque um rito de passagem ele tem que ter algo sacralizado para isso incutir na cabeça do menino. Então, os pseudo-ritos de passagem é tomar o primeiro corre, ir perder a virgindade numa casa de prostituição, né? As gangues, né? O rito de passagem das gangues, às vezes, é matar uma pessoa, né? As gangues. Então, quando eu peguei essa imagem na internet, do rito de passagem, olha que interessante, né? Então, a gente vê uma tribo primitiva, uma comunidade, aqui atrás tem um xamã, que ele não está pintado igual aos outros, e tem um menino aqui, olha, ele está com medo, ó, a posição dos braços dele, não sabe nem onde ele fica, ele está totalmente tenso. Mas ele está o quê? Com outros homens. Então, esse menino ele vai fazer um rito de passagem e ele vai ser acolhido e vai ser tratado pelos homens da tribo. Então, ele vai aprender como se tornar homem com outros homens. Não vomitando depois de um porre, ou batendo um carro, ou alguma coisa assim. Então, o patriarcado ele não é a expressão de uma profunda e enraizada masculinidade, porque essa não é agressiva. Né? A masculinidade não é agressiva. A masculinidade hegemônica que é tóxica, que é agressiva. O patriarcado é a expressão da masculinidade imatura, é a expressão da psicologia do menino, em parte do lado da sombra da masculinidade. Expressa o homem atrofiado, fixado em níveis imaturos. Eu não arrumo a minha mala, é só a minha mulher que arruma. Né? Por quê? Porque o menino faz isso. Então, a mulher trata o marido como um menino, porque ela continua arrumando a mala. E daí, o pior, quando ela esquece alguma coisa, o marido briga com ela. Ela que liga para agendar a consulta e o homem não é capaz de dizer o que ele sente. Esse não é o homem, esse é o menino. O menino é que tem essas atitudes, muitas vezes até atitudes agressivas. Né?
Então, na atual crise da masculinidade, nós não precisamos, como dizem algumas feministas, de menos poder masculino, nós precisamos de mais. Só que nós precisamos de um poder amadurecido, o poder do homem harmônico, não o poder do homem imaturo, violento, agressivo. Nós precisamos de mais psicologia do homem, nós temos que desenvolver uma noção de tranquilidade acerca do poder masculino, para que não precisemos atuar de modo dominador e desautorizador em relação aos outros. Né? Isso daqui são esquemas de psicologia e arquétipos que a gente estuda em relação à psicologia do homem e do menino. E só, olha que interessante, né? A gente tem dois arquétipos aqui do menino, né? A criança divina e o herói. E a gente tem os arquétipos, ou o arquétipo desequilibrado, chamado tirano da cadeirinha alta, o príncipe covarde, o valentão exibicionista ou covarde. Então, quantas vezes nós criamos os nossos meninos para eles serem príncipes covardes ou tiranos da cadeirinha alta? O que é o tirano da cadeirinha alta? É aquela criança que fica naquela cadeirinha e ela fica ali gritando porque ela quer mais comida e você tem que dar comida para a criança na hora que ela quer, porque senão ela faz um escândalo. Então, isso, claro, tem a questão da criança em si, mas quantos de nós adultos nos comportamos muitas vezes assim, como tiranos da cadeirinha alta, né? Ainda briga com a mulher que esqueceu de colocar a loção após barba na necessaire, na hora da viagem. Isso tem algumas relações, algumas implicações, por exemplo, a relação de marido e mulher, de pai e mãe, ter uma ajudar em casa, né? O homem não faz porque não quer, ou a mulher não deixa fazer porque ele acha que não sabe, ou ambos, né? Porque é muito cômodo, às vezes, para o homem falar assim, não, isso eu não sei fazer, né? Então, isso muitas vezes a mulher traz da própria criação dela. Então, por exemplo, a mulher foi criada com um irmão e só quem, quando acabava o almoço, só quem levantava para tirar a louça e arrumar era a mulher, a menina. O menino ficava sentado. Então, qual é a imagem que ela tem do homem? E se esse homem é capaz de criar o seu filho? Então, eu já vi várias vezes, por exemplo, a mulher não querer viajar porque ela tem medo de deixar o filho com o pai, porque o pai não vai cuidar direito do filho naquela semana que ela vai estar fora, né? Ele vai. Pode ser que a menina vá com a chuvinha lá, assim, uma para cada lado, porque ele não sabe fazer, mas ela vai estar cuidando da mesma forma, né? Então, é importante também esse outro lado que a mulher permita que ele o faça. Então, para encerrar essa apresentação, eu coloco essa frase aqui, né, que a força de um guerreiro ela depende do tamanho do seu coração. É isso que faz a gente ser o que é, e talvez procurar uma masculinidade mais harmônica, né, mais sadia. É isso. Muito obrigado. Se cortar, a gente pode abrir para algumas perguntas. Sim, pessoal. Explorar a masculinidade agora. Deixa eu dar um stop share aqui. André, eu não tenho uma. Pode falar, por favor. Eu não tenho uma pergunta, mas gostaria de fazer uma colocação aí para talvez pegar no seu gancho. Quem tem filho que mora ou filha que mora em casa ainda? Só uma perguntinha para vocês, não precisa me responder. Qual foi a última vez que vocês olharam para o filho de vocês e disseram, eu te amo? Porque o homem acha que não precisa dizer isso, que a mãe vai dizer. E eu vejo isso por experiência própria. Meu marido foi criado por militar. E quando nós tivemos a nossa primeira bebê, eu sentia que ele tinha uma dificuldade em dizer para o nosso bebê, papai te ama. Mas foi um trabalho de dizer, olha, o que você aprendeu na tua casa com teu pai e tua mãe, foi uma história lá. Hoje nós vamos fazer a nossa história. E eu acho muito lindo
Um homem que possa olhar no olho do seu filho e dizer, eu te amo. Praticar mais. Uma pergunta? Se você sabe de algum grupo que costuma se reunir assim, tipo Alcoólicos Anônimos, Neuróticos Anônimos, e no caso, compartilhamento de experiências masculinas. Existem alguns grupos, sim, que trabalham justamente nisso, né? Existe um grupo que assim, é um movimento que ocorre no Brasil todo chamado Guerreiros do Coração, em que trata em que estuda. Eu tive contato com esses livros por conta desse movimento e que trabalha essa questão dos ritos de passagem, essas situações de partilhas, né, em que se trata justamente, se busca esse autoconhecimento. O que a gente tem visto, e até nesse documentário Silêncio dos Homens, a gente vê várias iniciativas semelhantes de reuniões para as pessoas compartilharem essas suas situações e trabalharem nisso, né? Então, o homem, quando ele tem esse nível de trabalho, ele acaba sentindo falta, necessidade, muitas vezes, quando ele fica distante, ele fala, puxa, aconteceu alguma coisa, eu quero compartilhar no grupo e ter essa troca, né? Então, existe cada vez mais. No próprio documentário Silêncio dos Homens, ele mostra isso, como esses grupos funcionam. Doutor, veja, pelo fato da mulher estar mais presente em casa, mais presente com os filhos, e o homem sempre no trabalho ou fora, nota-se que a mulher é fundamental para dar as orientações todas que sejam necessárias para o filho ou para a filha, a mulher. Não é que o homem não o faça. Eu acho que o homem, quando chega de viagem, aí sim que tem que mostrar a grandeza dele. Sentar com a mulher e dizer como é que foi o relacionamento com as crianças, né? E aí os dois, juntamente com as suas ideias, de chegar a um denominador que se enquadre melhor para a educação dos seus filhos. Concorda com isso? Não, não concordo. Não concordo pelo seguinte, nós não estamos falando aqui de educação, nós estamos falando aqui de figura do masculino. Então, a primeira figura do masculino que o teu filho e a tua filha vão ver é a tua. Essa figura do masculino, ela não se expressa necessariamente em conversa com a sua esposa. Ela se expressa no olhar e na convivência com os filhos. Minha filha nasceu, eu era médico residente, estava fazendo residência ainda. Então, foi o período que eu mais trabalhei na vida. E eu tenho isso. E eu percebo hoje na minha filha hoje faz faculdade no exterior, então ela já está muitos meses fora, agora ela vai vir de férias. E são situações diferentes. Desculpe a franqueza de discordar, não é que está errado o que o senhor comentou, não é isso. É que são coisas diferentes. O menino e a menina, elas vão olhar para a mãe para ver como a mãe age em determinadas situações e elas vão olhar para o pai também para ver como age. Então, a situação é justamente essa, vamos dizer, o contexto que a gente quer dizer assim, como eu posso, dentro da minha loucura de trabalho, de tudo, estar presente para que eles tenham um referencial do que é esse masculino. Isso se reflete muitas vezes, por exemplo, na filha, isso já Freud já dizia, quando ela vai buscar o seu marido, né? Então, se ela tem uma noção
muito enviesada do que é o masculino por causa do pai, isso afeta, às vezes, até os relacionamentos subsequentes. Então, são coisas muito diferentes. A sua colocação é perfeita, mas ela não nutre a necessidade, a fome que o menino tem do pai. Isso aí só se faz com a convivência, só se faz lado a lado. E aí, esse é um problema que eu que sempre trabalhei muito, como que eu pude remediar isso. Talvez eu não tenha conseguido, mas a discussão e a apresentação aqui é justamente para expor o problema. Eu não venho trazer uma solução. Eu venho dizer que nós estamos inseridos nesse contexto, mas são situações diferentes. Não sei se eu... Mesmo. Concordo, discordo, mas eu quero dizer para o senhor que o fundamento principal, estou exagerando nas palavras, colocando o fundamento principal, mas eu vejo nos filhos e nas filhas o exemplo e as atitudes que eles aprendem em casa, Sem dúvida. com o pai e com a mãe. Você não pode exigir do seu filho ou de sua filha aquilo que você não oferece. E, lamentavelmente, nós temos muito disso dentro das nossas famílias. Gente que não dão o exemplo devido e exigem dos seus filhos o que não podem exigir. Concordo plenamente. Obrigado. André, muito obrigado pela sua apresentação. Governadora, acho que é um tema, inclusive, pensando em explorar para outros clubes, né? Extremamente relevante, atuante. Vou tirar uma foto, tá? Você está convidado a vir mais vezes aqui no nosso clube, com certeza, tá? E o objetivo é esse. Aí, Sérgio. Se quiser reflexão. Pessoal, dando prosseguimento à nossa reunião, o primeiro assunto que eu quero tratar é a respeito de um convite muito especial que recebemos. Já não é um convite, uma intimação, né, governador? O projeto Panetone Solidário foi um projeto de sucesso, onde trouxe recursos para a caixa de vários clubes. Inclusive aqui, governador, fez diferença para a gente manter o nosso caixa saudável. Tivemos alguns companheiros aí que compraram várias caixas, entre eles o Pedro Varela, que fez uma fonte, uma aliança muito forte. Mas o distrito, o governador da Mariane, sempre tentando manter aí essa pegada distrital, lançou, já faz algumas semanas, o nosso bingo distrital. No começo da gestão, a gente já sabia que ia vir, e veio, chegou, né? Então, pessoal, recebemos hoje aqui, lá da sede do distrito, são cartelas do nosso bingo do distrito 4730. Okay? Exatamente. O sorteio é no dia 13 de junho, né? Exatamente por conta do Dia dos Namorados aí. O valor da cartela é R$30. Mas o que chama bastante atenção aqui, pessoal, são os prêmios. Eu vou começar do menor para poder deixar com chave de ouro. Tá bom? O quinto prêmio, bem, deixa eu dar um passo atrás aqui. Cada cartela contempla 5 rodadas. Perfeito, Leandro? Né? E aí, a gente tem aqui 5 prêmios. O quinto prêmio é uma Smart TV LG 32 polegadas que o ganhador recebe. O quarto prêmio
já é uma Smart TV de LED 43. Então, começa com 32 polegadas, vai para 43. O terceiro prêmio é uma TV de 50 polegadas. E aí, o segundo prêmio já é um notebook da Dell. E o primeiro, e aí sim é um baita prêmio, né, governador? Que é a moto Yamaha Factor 150, 0 km. Veja, eu adentrando ao clube, o grupo de karatê aqui do Blumenau, eles estão rifando uma TV. Vou falar para não mentir aqui, ó. Estão rifando uma TV de 32 polegadas, no valor de R$10. E aqui, por 30, a gente tem 5 sorteios em uma cartela, e o prêmio mais simples já é o prêmio dessa aqui. Então, assim, pessoal, eu acho uma excelente oportunidade. A gente começou, governadora, na semana passada, a venda dos nossos convites para o Barreado. Doutor André, está convidado para o nosso clube a participar, tá? O meu convidado. Governadora, também, contamos com a tua presença no dia 22 de maio. E temos essa missão, né? Esse desafio, na verdade, que a governadora gostaria de propor para nós. Cada companheiro, assim como a gente tem o Barreado, cada companheiro possa vender 10 rifas dessa aqui até o dia de corrigir, governadora, 9 de junho, né? Uma semana antes, né? 9 de junho. O sorteio será feito na FUR às 19h30, será transmitido online, mas é uma oportunidade para ir pessoalmente lá na FUR também, porque vai ser oferecido um jantar por adesão a R$75, com cardápio especial ali para a ocasião. Então, com esse convite também, quem não puder ir jantar, pode acompanhar online, via YouTube, ou Zoom, ou os dois, vai estar sendo exibido ali, tá? Como temos, governadora, o desafio interno também da venda de 10 convites do Barreado, valor para R$55, eu queria até fazer um convite aos companheiros para que pudessem pegar, depois a gente precisa anotar o número da cartelinha que cada companheiro pegou, tá? Para a gente manter esse controle. E aí, na hora da venda, por exemplo, do convite do Barreado, já oferecer, porque não, olha, gostaria também de participar aqui do bingo de Dia dos Namorados, com prêmios especiais, que vai ajudar a nossa Fundação Rotária, e mais do que ajudar a Fundação Rotária, e aí eu deixei para o final, governador, 20% da arrecadação, todas essas cartelas aqui já ficam no caixa do público. Tá? Então, a gente está falando aí, se conseguirmos vender essa quantidade aqui, algo em torno de 2 mil, fiz conta de padeiro, né? R$2.000 líquido para o produto também. Então, é mais um incentivo também, né, governador? Para a gente poder, uma dessa, fazer essa ação. Ok? Depois, a parte prática, eu passo individualmente, tem a carteirinha aqui embaixo para preencher, tá? A gente conversa isso daí com mais calma e com mais especificidade aqui da ação, ok? O fim da linha, eu já posso falar contigo, governador, é a arrecadação dos livros. Nosso presidente do Rotaract, nosso Rotaract é maravilhoso, governador. O Matheus, ele já é um companheiro, já está mais vindo ao clube do que ao Rotaract. Tem os dois, né, presidente? Então, para fazer uma lembrança, eu acho que a data limite está chegando perto, né? O companheiro Aldílio, que a gente teve que se ausentar, o companheiro Fortran também havia comentado a possibilidade de poder fazer vídeo, mas assim, é um chacoalhão, pessoal, e convidado também. Quem tem livro didático, de literatura, de qualquer idade, o Matheus, junto com o Rotaract, está fazendo essa ação de arrecadação que vai ser destinada ao Colégio do Lado, que é o Luiz Abraão, que é o nosso vizinho de porta, mesmo aqui do Cristo, tá? Então, Matheus, eu acho que hoje a gente não tem livro para arrecadar. Opa, temos um livro para arrecadar. Maravilha. Isso é temos um livrinho, mas a gente precisa dar um fogo na lenha aí, né? Vamos voltar como data limite semana que vem, para a gente arrecadar, ou tem que ser antes? Só Não, dá para ser na mesma data, dá para cumprir a nossa ideia e pegar até o final desse mês.
Então, dá para ver que esse buscar e no final de semana eu levo lá. Tá bom. Então, pessoal, vamos fazer uma colaboração com o nosso Fantarak, que é importante para as crianças que estão ali do lado. Tá bom? Governadora, faça a palavra aqui. Bem à vontade, por favor. Sinta-se calma. Boa noite a todos. Cumprimentando meu presidente aqui, sendo a todos. Fazer que acontecer, né? Então, vou falar mais uma coisa aqui do bingo. Esse bingo tem um caráter de arrecadação para a Fundação Rotário. O resultado, né, o apurado, vai entrar na conta de cada um de vocês como foi o sistema do panetone. Então, vocês não vão depositar na conta o Ricardo César que vocês venderam. Vai entregar tudo para o tesoureiro do clube, ele recebeu de todos vocês, ele vai tirar os 20%, e junto com o canhoto que vocês vão ter que retirar de cada pessoa que vocês venderam, nome, telefone, porque no dia do sorteio, nós vamos ligar para aquela pessoa e dizer, olha, você ganhou a nota, você ganhou o notebook, assim. Aqui embaixo tem uma parte para que seja destacada. Esse canhoto, alguém do clube vai ter que entregar lá na sede do distrito, que nós daí vamos validar no sistema as cartelas recebidas. Tá? Já foi contratado um auditor. Então, nós vamos fazer presencial, quem quiser ir lá aproveitar um jantar legal, assistir, torcer, né? Mas, ao mesmo tempo que o auditor mostrar a pedrinha, né, para a câmera, ele vai entregar para o cantador do bingo, né? E já está colocado no sistema, então vocês podem assistir virtualmente, quem não puder estar conosco. Hoje eu também venho aqui para fazer mais um convite para vocês. Dia 27 de maio, dia 28, a última sexta-feira, último sábado, nós teremos a 30ª Conferência Distrital, 37ª Conferência Distrital dos Voluntários que Transformam Vidas. Palestras, aquele sistema de sempre, as homenagens aos clubes, aos companheiros que trabalharam, a equipe distrital. Então, conto com vocês lá. Na sexta-feira à noite, nós teremos os trabalhos mais curtos para a gente poder desfrutar de um coquetel. No dia seguinte, trabalhos. E à noite, como sempre, um jantar por adesão lá no centro de eventos da FIEP. Antigamente se chamava FIEP, mas agora é centro de eventos. Tá? Espero contar com vocês, que vocês possam estar lá comigo, porque é praticamente a minha despedida dos trabalhos. No dia 30 de junho, estou entregando o cargo e vai assumir o governador Sérgio Melo. Quando o nosso palestrante vem falar de masculinidade, eu volto no nosso presidente Jacaré. Nosso presidente internacional é um indiano. E uma das propostas de trabalho no mundo inteiro, ele chamou de empoderamento das meninas. Eu tenho dito sempre que eu não gosto dessa palavra empoderamento. Empoderamento é dar poder a alguém sobre alguém. E não é o objetivo dele. Foi um erro de tradução. O que ele queria com o empoderamento? Que nós, clubes, distrito, proporcionássemos às meninas em vulnerabilidade econômica e social capacitação. Que elas tivessem uma maneira dada por nós de sobreviver, de melhorarem a condição financeira. E sempre eu disse para os clubes, os meus companheiros, vamos trabalhar na emancipação das nossas meninas, para que elas se emancipem dessa situação de vulnerabilidade. E eu sempre digo para eles que não esqueçamos dos nossos meninos. Eu digo por quê? Porque se eu emancipar através de um curso de capacitação, lá, proporcionar um curso de informática, e ela conseguir um emprego de secretária lá na sua clínica,
E ela vai aprender a usar o batom vermelho, a blusinha, sair secretária, que as meninas sabem o que é, saltinho. Né? E se o parceiro de vida dela não estiver no mesmo patamar que ela, a gente vai ver algo que a gente já viu. Ela chega do luxo e está se bonitando para quem? Quem tem lá no teu trabalho que você está se bonitando? E é por isso que eu digo que quando os clubes proporcionarem capacitação, que não seja para a menina, que seja para a nossa juventude. E eu sempre puxo a sardinha para nós quando eu falo isso. Eu não lembro se eu disse isso na nossa visita oficial, mas eu conversei há um tempo atrás, no ano passado, com meu marido a respeito da minha tristeza, a minha dor por não ser eterna. Mas não é ser eterna porque eu não quero morrer. A minha espiritualidade me deixa partir muito tranquilo. Mas é porque eu não vou estar aqui para cuidar dos meus filhos, dos netos e dos nossos bisnetos. Então, já que nós não estaremos aqui no futuro, que nós melhoremos a vida dessa juventude que vai estar no torno dos nossos, para que os nossos tenham um mundo melhor. Então, que a gente possa, não nessa gestão, mas na gestão do companheiro, do Ariel e dos próximos presidentes, que isso seja um projeto de gestão, que além do Boa Visão que vocês fazem há anos, vocês possam ter um olhar para a juventude que vai viver no entorno dos nossos netos e dos nossos bisnetos. Eu também sempre digo o quanto vocês são especiais para mim. Que quando a gente entra em rota e começa uma gestão, só vem cobrança. Você tem que arrecadar, você tem que fazer, você tem que isso, você tem que aquilo. Você tem que participar do PETS, você tem que ir na Assembleia, você tem conferência, você tem fundação rotária, você tem e você tem. E eu quero dizer para vocês que vocês têm tudo isso mesmo. E eu tenho junto com vocês. Mas eu quero dizer para vocês o quanto vocês são especiais para mim. Eu espero que a nossa organização possa ter esse olhar um dia para todos os rotarianos, os 1.200.000 rotarianos do mundo. Mas eu digo para vocês o quanto vocês são especiais. Porque ser voluntário é ser um ser amoroso, dedicado, abnegado, que empresta o seu tempo e a sua expertise profissional em benefício de alguém que vocês nem sabem. Que quando vocês vendem um barreado para ter caixa para fazer um projeto, que quando vocês arrecadam para a Fundação Rotária, vocês não estão querendo saber quem é que vai estar sendo beneficiado daquele projeto. Que quando vocês doam para apoio, você não quer saber se a Maria ou João no Nordeste do Brasil, se a Malala Rimed Tufi lá no Oriente, vocês querem doar porque vocês querem fazer a transformação na vida de alguém. E para esse ser generoso, amoroso e abnegado, que você é, meu companheiro, eu só tenho uma coisa a dizer para vocês. Tem muito bem. Inserção, na verdade. Inspiradoras aí, pessoal, quero agradecer primeiramente a nossa governadora, a Lúcia, como nossa governadora, uma felicidade tremenda por aqui na nossa região. Foi em cima da hora, né? A gente não conseguiu talvez preparar alguma coisa especial para ti, mas a gente entra em contato sempre, né? No privado, então acredito que você já se sinta em casa, né, governador? André, maravilhosa a tua produção. Muito obrigado. As portas do nosso clube. A gente gostaria muito que você entrasse mais vezes, tá? Conhecer um pouco mais, compartilhar esse seu conhecimento. E maravilhosa.
Vou pedir autorização para poder compartilhar, inclusive, em PDF ou junto com alguns companheiros. Inclusive, governador, online está sendo transmitido ali a nossa reunião. Temos companheiros que estão no Zoom ali também, tá? É uma maneira da gente manter, preservar a história e uma palestra como essa. Então, muito obrigado pela sua presença. A Ariel também está dando indicação. Tivemos também um outro convidado do companheiro Ariel, que nós pudemos dar uma devida atenção. Afinal, seja bem-vindo, uma boa noite para ti. A gente conversa daqui a pouquinho. Sinta-se também acolhido em casa. Aqui é uma grande família. Sempre que estiver passando por aqui, por favor, venha passar um tempinho com a gente aí, tá? Obrigado. Cláudio, também, obrigado pela sua presença. O companheiro Francisco aí ligou dentro do carro, né? Olha, eu estou levando um cara bacana aí. Vamos conhecer então esse Cláudio aí. Obrigado pela sua presença, Cláudio. Espero que você tenha sentido um pouquinho qual que é o tom aqui do nosso ontem. Hoje é uma reunião um pouco mais orientada à apresentação do André, mas fica o convite para vir mais vezes também para uma reunião de trabalho que a gente gosta bastante de discutir os projetos aqui também. E a Lilian também, tá? Seja bem-vinda, por favor, o que você gostar, tiver de opinião também, sinta-se à vontade de compartilhar com a gente. Nosso companheiro Francisco trouxe dose dupla aqui para o clube hoje aí. A gente vai bater um papinho mais agora no companheirismo durante o jantar, mas também sinta-se convidada para as próximas reuniões. Okay? Matheus, grande trabalho à frente do Rotaract, finalzinho de gestão, mas sempre bom ter você com a gente aí, já é quase um grande companheiro, que tem contado com a cidade das nossas reuniões. Convite da nossa conferência distrital, né, governador? Então, não vamos esquecer, vamos deixar um pouco mais para frente para a gente fazer aquele lembrete, tá? E aí a gente, obviamente, trata do em separado para aqueles companheiros que já desejarem pegar as carteiras. Sem mais, então, pessoal, eu quero convidar que, em pé, a gente possa saudar o nosso convidado. Encerrada a 34ª reunião do ano Rotário 2021-2022. Uma boa noite e o jantar já está sendo servido. Obrigado. Tchau, pessoal. A gente vai desconectar. Obrigado, Gi. Obrigado, Pita, Claudiane. A Miriam acabou de sair. Gente, agora bom jantar para vocês aí. Até logo. Tchau, tchau.